Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre A Casa dos Espíritos de Isabel Allende. Esse aqui foi o primeiro livro da autora, foi publicado pela primeira vez em 1982, quando o Chile estava passando por um momento turbulento. A Isabel Allende é chilena, o pai era diplomata, então ela morou em muitos lugares e ela é naturalizada americana. Mas o tio dela era o Allende, o presidente, que foi tirado do cargo e talvez até assassinado quando houve o golpe militar no Chile. E esse livro foi escrito um pouco depois desse episódio dramático da história chilena. E a gente vai ter esse momento registrado aqui. E se a gente pensa em registro, realmente esse livro aqui ele é sobre memórias, é a memória de uma família, a memória da família Del Valle e Trueba. E ele vai abarcar então 4 gerações de mulheres. A Nívia, que é a mãe da Clara, a Clara é uma das personagens principais. A Nívia, ela tem o seu destaque em alguns momentos, principalmente no começo, mas depois, ela não é uma das personagens principais. A Clara já é um dos fios condutores da narrativa. A gente tem a Blanca, a filha da Clara, a única menina que é a filha da Clara, e a gente tem a Alba, todas elas com esses nomes que remetem à brancura, à cor branca, né. Então seria a pureza, seria a renovação, seria a fé. Tem todo esse simbolismo, acredito eu, né, porque você colocaria um nome, repetitivo assim, né. A gente vai acompanhar então todos esses movimentos do século XX, começa lá no século XX, no come quer dizer, começa tudo lá no início do século XX e vai parar ali quando tem o golpe, que seria mais ou menos nos anos 70, né, 1973, se não me engano. Em nenhum momento da história é mencionado que é o Chile, mas a gente faz as conexões, né, e então a gente tem todo esse trabalho aqui, desse registro. E é um livro fascinante, ele é bem escrito, ele vai ser escrito de uma forma que alguns podem ter alguns problemas. Digamos assim, que em vez de ter muitas falas e ações, o narrador vai contar o que se passou. E em alguns momentos ele vai mostrar certamente, né. Mas os parágrafos são muito importantes, porque às vezes em um parágrafo vão se passar dias, vão se passar anos, existem parágrafos que têm alguma pista do futuro, e conforme o tempo vai passando a gente vai conhecendo novas personagens, vai conhecendo o desenrolar da vida dos personagens que a gente já estava acostumado a ver. E é realmente um livro muito rico e importante também para a literatura latino-americana, digamos assim. É um livro que entra naquele estilo de realismo mágico. Você tem uma personagem que é a Rosa, que tem, uns ares de sereia, ela tem o cabelo verde, ela é lindíssima, e todo mundo fica praticamente hipnotizado pela aparência dela. O misticismo, com relação aos espíritos, com relação, a visões sobre o futuro, conversas com os mortos e assim vai. E enquanto isso, está acontecendo toda a realidade, né. Então essa parte mágica é uma pincelada, assim, pra dar um tchan. Aqui nesse livro a autora vai trabalhar bastante as questões femininas e, por consequência, o feminismo em si. Então, ela vai dar uma voz às mulheres em uma época que as mulheres não tinham muitas vozes. É claro que a gente está falando aqui de 2 famílias, depois do Esteban, é claro, em dinheiro. Essas famílias, o Del Valle e o Trueba, eles estão envolvidos com política e estão envolvidos com terras.
Então, as mulheres que têm voz aqui são mulheres que são provavelmente brancas, por causa da narrativa que a gente acaba tendo, com relação à forma como as mulheres indígenas são retratadas aqui, então a gente vê que tem uma diferença entre as personagens que a gente está acompanhando e as indígenas, então, apesar de não ter falado que é uma família de brancos, né, a gente consegue entender que é. Então é uma família abastada, é uma família que tem uma posição social muito boa, e são essas mulheres que têm essas vozes. E é claro, eu acho que é de se pensar, né, quando a gente pensa nos movimentos de grupos que geralmente são marginalizados, geralmente, quem começa a ter mais destaque ou quem tem as oportunidades para, lutar e dar voz aos outros, geralmente são as pessoas que também já estão no topo. Eles são meio marginalizados, só que eles já estão no topo. Então, não é muita novidade a gente ver, as vozes das mulheres ricas como as vozes que iniciaram, deram um pontapé na luta do feminismo, por exemplo. Mas uma coisa que eu achei meio irônico também, aqui, já partindo já para minha crítica, né, tipo, do nada, assim, mas já partindo para minha crítica, uma coisa que eu achei interessante, eu achei irônico e tudo mais, é que a personagem mais bem desenvolvida aqui nesse livro é o Esteban Trueba, que é o patriarca. E ele é super machista, e ele é super anticomunista e tudo mais. E ele tem seus motivos, né, obviamente, para ser anticomunista no caso. E a gente pensa que as questões machistas vêm, é claro, de geração em geração de homens. Mas ele é uma personagem masculina que passou por todas as gerações. Ele conheceu as 4 gerações de mulheres, né. A Nívia era a sogra dele, ele se casou com a Clara, antes disso ele ia se casar com a Rosa, a Blanca é a filha dele e a Alba é a neta dele. E no fim, a gente acompanha praticamente a vida dele. Esse livro aqui é quase é pra na verdade a vida dele na verdade esse livro aqui é basicamente a biografia do Esteban Trueba. E ele é a personagem mais desenvolvida, mais bem desenvolvida. Nossa, a gente tem tudo dele, assim, a gente tem o lado bom, a gente tem o lado horrível dele, criminoso, a gente tem acesso aos pensamentos dele, aos sentimentos dele, porque ele também, tirando a pessoa que está narrando a história, ele tem uma parte que é narrada em primeira pessoa, que é o relato dele sobre a situação que foi narrada previamente, às vezes no fim do capítulo e tal. Então é bem irônico a gente pensar assim: "Ah, é um livro que dá voz às mulheres e tal", e aí na verdade, tipo, a personagem que a gente tem mais acesso a sentimento, mais acesso a tudo, é justamente o homem. Mas tudo bem. É interessante de qualquer forma, porque aqui a gente, vê como a autora consegue trabalhar a realidade ou talvez, assim, é que o Esteban Trueba, ele é uma personagem muito crível, ele é muito real. Então a gente vê como a autora consegue se colocar no lugar de uma pessoa assim e consegue dar voz a essa pessoa. Então, isso mostra o talento da autora logo no primeiro livro. Assim, é sensacional pensar que isso aqui é o primeiro livro de uma autora, sabe. Gente, já que eu tô falando também dos pontos mais críticos, tem uma parte que eu achei engraçada até, né, que assim, durante toda a narrativa a gente tem pistas para o futuro. Dá algumas pistas. E essas pistas eu acho que elas têm a função de instigar o leitor. Então, aparece uma personagem, aí você vai ter uma pista meio assim: "Ah, mas no futuro aconteceu a morte dele assim", sabe, tem até umas coisas assim. E aí, em uma dessas vezes, realmente foi o apontamento de uma morte: "Ah, fulaninho ia levar um tiro". E aí, a gente tem um futuro diferente.
desse, eu não vou falar qual que é para não ser spoiler, mas a gente tem um futuro diferente desse. Aí ficou a maior cara, assim, da autora ter pensado: "Nossa, eu vou dar esse futuro dramático para essa personagem aqui", e aí na hora do vamos ver, ela mudou de ideia e esqueceu de mudar a pista lá atrás ou de tirar a pista, sabe. E eu tentei procurar, eu não procurei muito a fundo, mas eu tentei procurar se alguém tinha tido a mesma impressão que eu, não achei ainda, mas eu fui conversar com a inteligência artificial. E aí foi muito engraçado, porque o ChatGPT falou para mim que esse erro era proposital, que já tinham apontado, mas que era proposital. Eu não acredito, tá? Eu não acredito porque não tem sentido você apontar um futuro de alguém, assim, uma pista, e de repente levar a outra coisa. Eu vou falar que eu não vou reclamar, porque assim, a decisão de mudar o futuro dessa personagem foi ótimo, amei, gostei, bem mais feliz do que a pista em si, mas não foi a verdade, assim. E no geral eu vou falar pra vocês que a Clara, que é a uma das personagens principais, né, se não a principal de todas, a gente acompanha a Clara por muito tempo. É interessante, mas ela me irritou um pouco, e ela me irritou, mas eu sei que era nesse caso era proposital, não a irritação, né, mas talvez essa personalidade dela, porque ela tem o contato com o mundo invisível, né, o mundo dos mortos e tal, e só que talvez por causa disso, ela não esteja sempre, assim, 100% no mundo real. E aí isso ai, nossa, isso me irrita, porque tá acontecendo, tipo, a maior treta, assim, em volta dela e ela tá tipo: "Quê? Nossa, nem vi". Nem tô vendo. Nossa, vocês estão se arrebentando aqui do meu lado? Tipo, por que que vocês estão se arrebentando do meu lado? Então, assim, é muito irritante, mas é interessante que ela, tipo, ela sabe às vezes o futuro de alguém, ela sabe, ela sente muito, ela tem uma empatia muito forte e tal, mas ela não consegue ler as situações que estão diante dela, sabe. Ah, e aí uma outra coisa que eu ia falar, né, além das 4 mulheres que eu comentei que elas têm uma posição mais alta, a gente acompanha todas elas, a gente tem também algumas personagens femininas que têm uma posição mais baixa na sociedade. E todas elas têm, assim, um fim trágico, tirando uma que cresceu, assim, mas é curioso, eu acredito que seja uma crítica também, uma forma de crítica à forma como as mulheres são vistas, retratadas e tudo mais. E no geral, assim, eu apreciei bastante a leitura, tem momentos que você não consegue largar esse livro aqui, tirando um específico, acontece uma coisa muito importante, que eu não vou falar qual é, mas depois que isso acontece, você mesmo fica assim: "Gente, e agora? Como é que eu vou terminar esse livro?" É assim, se isso acontecesse na sua vida, você ia ficar assim: "Ah, e agora? Como é que eu consigo viver?", né. Você fica em luto na vida real, e aí quando você tá lendo o livro, você também fica em luto, porque aí fica meio assim: "Meu Deus, agora tudo vai mudar, e eu não tô pronto para essa mudança". Então, isso significa que a Isabel Allende, ela criou uma história que você fica tão dentro dela que quando algo sai de cena, você sente falta. Então isso foi interessantíssimo. Eu achei também, depois que tem o golpe, eu falei que vai ter o golpe, eu acho que não é spoiler, mas depois que tem o golpe, eh, a história fica um pouco mais arrastada, eu achei. Tem as ações do golpe, né, mas eu achei que ficou eu meio que sofri lendo, digamos assim. Eh, então eu não sei se eu me arrastava por isso. Vão ter cenas muito fortes aqui, nessa parte específica, e faz também um desenrolar mais lento para o final. E eu acho que isso combina com o ambiente,
que a autora quis transmitir pra gente. Então, é um romance que a gente vai sentir muito, a gente vai acompanhar e sentir, e talvez o nosso ritmo de leitura tenha a ver com o que a história está passando pra gente. E isso é muito interessante. E no fim, eu amei esse livro e recomendo a leitura dele para vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu não sei se essa resenha ficou muito bem estruturada, mas é o que eu pude fazer no momento. Espero que tenham gostado. Se você leu esse livro, me conte, que eu vou adorar saber. Muitas pessoas fazem a comparação desse livro com Cem Anos de Solidão. Eu ainda não li Cem Anos de Solidão, porque geralmente quando comparam esse livro com Cem Anos de Solidão, todo mundo fala que Cem Anos é melhor do que esse. Então eu quis começar por esse para não ter problemas. Vamos supor que eu ache que 100 anos é realmente incrível e que ele vai ser melhor do que esse. Aí vai que eu ficaria empacada. Então, eu resolvi começar por A Casa dos Espíritos para não ter nenhum problema. E aí, quando eu for ler Cem Anos de Solidão, eu vou lembrar dessa crítica e aí eu quero ver como é que vai ser essa experiência. Então eu estou animada para continuar nesse universo latino-americano do realismo mágico. E se você já leu os 2, me conta se essa impressão que eu escuto muito falar é verídica. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau.